Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a você que veio hoje pela primeira vez esse ano. O pessoal está chegando de férias. E esse ano vai ser um ano muito bom. Amém? Eu não estou preocupado com a economia, com política, com nada. A nossa esperança está posta em Deus. Vamos ter a maior safra, né, Chico? Vamos ter a maior safra do Brasil, da história do Brasil, de grãos. Já pensou nisso? O Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. E vamos trabalhar. Não está na Bíblia, mas quem trabalha, Deus ajuda. Vamos trabalhar e vamos focar naquilo que é positivo, naquilo que pode trazer o quê? Esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Mas nós precisamos curar o coração. E tem muita gente com o coração amargurado. Por aquilo que aconteceu, que deixou de acontecer. Por problemas que você enfrenta no trabalho, no casamento, na igreja. Você pode estar com o coração assim, apertado. E a mensagem de hoje é: lute e liberte-se da amargura. Amém? Vamos, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. A partir do verso 14. Quem já foi vítima de amargura aqui, levanta a mão. Todo mundo, né? E quem foi provocador de amargura, levanta a mão. Ah, tá bom. Porque geralmente todo amargurado é vítima, não é isso? E ele não sabe os males que ele causou. Mas vamos lá. Hebreus capítulo 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Vamos ler a última parte? Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Eu comecei a ler o livro O que Sobra, do nosso querido príncipe da Inglaterra, o Harry. E se a gente gosta de fofoca, você não gosta, mas eu gosto. Se existe uma fofoca que todo mundo quer conhecer, é a fofoca da família real. Depois eu vou fazer um resumo do livro para você não precisar comprar. Tá certo? Mas é interessante, quando você vai estudar o comportamento das pessoas hoje, você observa que tem muita gente que está com o coração amargurado. Eu li uma história que aconteceu no século XVIII. Um empresário americano foi mordido por um cachorro. E dias depois, ele apresentou alguns sintomas. Foi hospitalizado. E o médico descobriu que o cachorro que havia mordido aquele homem estava com raiva. E passou para aquele homem a doença. E na época, essa doença não tinha cura. E o médico então, depois de fazer todos os exames, o homem hospitalizado, ele chega para dar o diagnóstico e diz: olha, você está com raiva, o cachorro que o mordeu transmitiu isso para você, e você sabe que essa doença não tem cura. Imediatamente aquele homem, abatido, pega um papel e começa a anotar nomes.
E depois de uma hora o médico volta e o homem estava lá escrevendo nomes. E o médico brinca com ele, dizendo, você está preparando já o seu testamento? Ele diz, não, eu estou fazendo uma relação de pessoas que pretendo morder antes de morrer. Você tem uma listinha dessa que você quer morder com raiva? E é tão interessante, meus amados irmãos, que nós, cristãos, porque o texto que nós lemos aqui é uma exortação para crente, nós podemos ser cristãos amargos. É paradoxal, mas podemos. Amarguras no ambiente familiar, 60% dos casamentos que acabam em divórcio são frutos da amargura, da incapacidade de perdoar. Há problemas no trabalho, nos relacionamentos. Há problemas na igreja. Muita gente é tomada por uma raiz de amargura. Há muitas pessoas que se dizem desigrejadas hoje, fora da igreja, porque não conseguiram perdoar. Não conseguiram. Mas eu quero, nesta manhã, tratar desse assunto, principalmente que nós vamos tomar a Santa Ceia. E se você tem alguma amargura no seu coração nesta manhã, Deus quer curar você. Deus quer libertar você. Em primeiro lugar, reconheça o problema da amargura. Veja, no texto que nós lemos, no versículo 15, diz assim, nem haja alguma raiz de amargura. Vamos parar aqui. O texto diz, no original, alguma raiz ou qualquer raiz. Por que ele usa a expressão raiz? Você sabe que para que haja uma raiz, toda raiz começa com a semente. Então essa semente germina e cria a raiz, mas floresce, cresce e frutifica. Mas por que ele coloca essa expressão raiz aqui? Primeiro, porque a raiz é invisível. A amargura existe no meu coração, no seu coração, de forma invisível. A raiz, muitas vezes, você não percebe. Mas todos percebem que você está amargurado. A amargura, muitas vezes, ela é despercebida. A raiz, ela é real. E é letal para mim e para você. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 23. Atos, capítulo 8, versículo 23. Vamos ler juntos? Esse texto da palavra de Deus, Atos, capítulo 8, versículo 23. O que é que diz aí? Pois vejo que estás em laço. Quem disse foi Pedro. Pedro disse para Simão Mágico. O que é que significa fel de amargura? Essa palavra fel significa veneno. Veneno. Então presta atenção. A amargura é um veneno. Quando está presente, ela mata. E quem é que produz isso? Por isso que a palavra amargura tem na sua raiz etimológica a ideia de mordida. Significa que eu e você, quando mordidos pela serpente, que se chama Satanás, nós alimentamos o quê? O fel, o veneno da amargura. Amargura é uma mágoa escondida no coração. Mágoa.
Como é que está o seu coração hoje? Você está com raiva de alguém? Mudando a pergunta, você está querendo morder alguém esse ano? Gálatas diz lá que nós não devemos morder uns aos outros. Pelo contrário, nós temos que perdoar uns aos outros. Assim como Cristo nos perdoou. Estudando esse assunto, há pelo menos 3 causas essenciais que produzem amargura no nosso coração. A primeira causa da amargura é aquilo que diz sobre nós. Quando alguém fala mal de você, você fica com raiva dessa pessoa. Só que todo mundo fala mal de todo mundo. Fala na frente, fala por trás. Fala presencialmente, fala via redes sociais. Fala. A segunda causa da amargura é por causa daquilo que nos é feito. Então você é prejudicado. Quando fazem algo contra você, você fica amargurado. Terceira causa. Do que nos é tirado. Do que nos é tomado. Quando você perde alguma coisa. Quando lhe toma alguma coisa. Agora eu queria ir com você para o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. E Jesus vai nos ensinar algumas coisas. Porque acho que ninguém conhece mais o nosso coração do que Jesus Cristo. Coração do homem. E veja nos versos 11 e 12. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Diz assim: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O que Jesus está dizendo aqui? É que quando nós somos mal falados, por causa da nossa relação com Cristo, ao invés de gerar no seu coração amargura, você tem que entender que isso é o quê? Uma bem-aventurança. Se estão falando mal de você dentro de casa porque você é um crente sério, comprometido com Deus, isso é bem-aventurança. Se você é mal falado na igreja porque você quer o melhor para a igreja, porque você está trabalhando para a igreja, é benção. Vocês estão entendendo ou não? Agora, se estão falando mal de você por causa das coisas erradas que vocês estão fazendo, aí é uma questão de avaliação crítica que você tem que fazer. Mas veja, por favor, em Mateus 5, 38 e 39. Mateus 5. Diz: Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Esse é um dos versículos mais difíceis de interpretação e prática. Porque quando você recebe um tapa no rosto, você dá 2 no cara, ou não? Mas o que Jesus Cristo está colocando aqui não é o fato em si, é a reação. Como é que eu devo tratar aquele que está me ferindo, sem que isso crie amargura no meu coração? Eu reajo com o bem. Você está entendendo? Você acha que o pessoal fala mal de mim ou não? O que você acha? Na internet, nas perguntas. Eu saí do Facebook porque quando o cara me criticava, eu ia para cima. Aí hoje o pastor Jeremias ligou para mim: Pastor Santo Varão, sai dessa. O príncipe me pegou. Ele falou: sai disso aí. Eu saí. O Instagram hoje quem cuida é outra pessoa. O meu WhatsApp
também é fiscalizado. Para eu não morder. Porque as pessoas, elas julgam você, não é? Sem conhecer você, julga você, sua motivação, suas intenções, o que você fala, o que você não fala, o que você deixa de fazer. E é tão interessante que Jesus está dizendo, veja como você reage a isso, quando lhes é feito alguma coisa. Mas o que eu acho lindo em Jesus, versos 40 do capítulo 5, veja lá, quando as pessoas querem tirar alguma coisa de você. 5:40, lê comigo, por favor. E ao que? Demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também o quê? A capa. Quer tirar de você, você diz, mas só isso? Você não quer mais não, seu desgramado? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É difícil, é impossível, é humanamente falando, é. Mas nós temos o Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus. E aqui, meus amados irmãos, tem uma história que é muito triste na Bíblia, a história de um conselheiro de Davi chamado Aitofel. E ele foi abençoado por Davi por muitos anos. Mas quando Absalão resolveu se revoltar contra o seu pai, expulsá-lo do trono e assumir o trono, o Aitofel se junta com Absalão. Por isso que Davi, naquele salmo, ele diz que ele foi traído por aquele que comia no mesmo prato. Por que Aitofel fez isso com Davi? Porque ele era o avô de Betseba. E Betseba ficou viúva porque Davi mandou o quê? Assassinar. E ele guardava isso, uma mágoa no seu coração. 2 Samuel 17, versículo 23. 2 Samuel 17, versículo 23. Vamos ler comigo esse versículo? Ele resolve dar um conselho, e o seu conselho não é ouvido. Agora vamos ler juntos esse versículo, esse texto, por favor? Vendo, pois, Aitofel, que não fora segundo o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Ele perdeu uma discussão. O conselho dele não foi o quê? Ouvido. Ele disse, tá bom, então vamos embora. E se mata. Irmão, quantas pessoas estão se matando por conta de amargura? Nós temos que tirar isso do nosso coração, nós temos que tratar no nosso coração. Quantos casamentos têm crise e você, cada aconselhamento que você faz, parece que você vai descobrindo mais e mais que o problema é amargura. Amargura. Não conseguir perdoar o outro, não conseguir entender o outro, não conseguir se colocar no outro, no lugar do outro. As consequências da amargura, em terceiro lugar, são terríveis. Porque as amarguras expulsam as coisas boas do nosso coração e focam somente nas coisas que são ruins. A amargura absorve o controle da nossa vida. Nós vivemos agora movidos por um sentimento de amargura. É uma raiz que cresce, floresce, frutifica, só frutos amargos. Frutos amargos. Mas o pior é que a amargura, como um veneno,
afeta a nossa mente, afeta as nossas emoções e nos afeta fisicamente. Mas o pior de tudo, e veja no versículo 15 aí de Hebreus 12, versículo 15. Nem haja alguma raiz de amargura, porque brotando vos perturbe por meio dela, sejais o quê? Contaminados. Primeira consequência da amargura, ela nos perturba. Perturba. Quando a pessoa é tomada por uma raiz de amargura, ela não é aquela pessoa que você conhece. Ela está tomada por um senso de amargura. Você não reconhece. Segundo, aquela amargura, ela é contagiante. A linguagem aqui é de uma doença que se multiplica como um vírus ou como uma bactéria, rapidamente. Mas a pior coisa que pode acontecer está nessa expressão, separando-se da graça de Deus. O que significa isso? Todos nós sabemos que nós não podemos cair da graça. Todos nós sabemos que nós não podemos perder a nossa salvação. A palavra separando-se da graça aqui significa que eu e você, quando tomados pela amargura, nós não conseguimos desfrutar os benefícios da graça de Deus. Porque com a graça de Deus vem o perdão, com a graça de Deus vem a paz, com a graça de Deus vem o contentamento, com a graça de Deus vem a satisfação, com a graça de Deus vem o desejo de servir, de amar, de colocar o outro em primeiro lugar. Mas, irmãos, quarto e último lugar, nós precisamos remover e arrancar essa raiz. Porque não é algo superficial, é algo que está no coração. É uma raiz. Quem é pobre sabe, perdeu um dente, quebrou o dente, ficou só a raiz. Você já tirou a raiz de dente? Extraiu a raiz? Isso é coisa de pobre. Porque rico não extrai, põe um pino, né? Raiz. Está lá. Ele vai nos dar aqui, e eu vou colocar duas estratégias bem simples. Ele coloca no versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse verbo seguir aqui, não é seguir, é perseguir. Perseguir o quê? A paz relacional. A paz com quem? Com todos. E a Bíblia fala até com os nossos inimigos. Está lá no Sermão do Monte. Você não pode permitir que o seu inimigo, aquelas pessoas amargas, determine que está no seu coração. O seu coração. Pessoa, pastor, o melhor caminho é a gente evitar as pessoas tóxicas. Mas está todo mundo toxicado onde você chega. Só se você for para Marte. A gente vive, e as pessoas estão angustiadas, desesperadas. Seguir a paz. Vamos perseguir a paz. Meu irmão, o que eu preciso fazer para a gente viver bem? Minha filha, minha mulher, o que eu faço? Não dá mais. 35 anos de casado, você quer que eu faça mais do quê? Só o sapato que eu deixo na sala, você já sabe. Não é assim ou não é? Eu sou casado com uma mulher que tem toque. Não é fácil. Ela não está aqui. Tá? Ela era tão disciplinada que um dia ela disciplinou Túlio. E eu ficar do lado, Túlio chorando, junto com o Mateus. E Túlio disse para mim assim, ele era pequeno. Papai,
Nós estamos no Egito. E mamãe é o faraó. Eu falei, meu filho, vamos cantar aquele hino. Do Egito escravo foi, sim, sim, assim. É uma grande mulher, mas é diferente demais de mim. É assim com você também? Você acha que o Fernando não dá trabalho para Gisele? Olha o perfil do cara. É crente, salvo por Jesus Cristo, mas está cheio de defeito. Então nós precisamos buscar a paz e a santificação. Porque sem santificação a gente não consegue ver Deus. E quando é que eu vejo Deus? Quando eu amo meu irmão. Porque se você diz que ama a Deus, que não vê, e odeia o seu irmão que vê, você não é convertido. Então eu tenho que olhar para o meu irmão dizendo, Senhor, por amor a Ti, eu vou perdoar. Eu não vou permitir que essa amargura tome conta do meu coração. Efésios capítulo 4, segunda maneira de você se libertar. Efésios capítulo 4. Versículo 31. Veja que Paulo está nos recomendando aqui algo maravilhoso. Ele está dizendo para eu esquecer e me livrar de toda o quê? Amargura. Eu tenho que pegar a amargura e expulsar, me libertar. Vamos ler juntos? 31 e 32. Efésios 4, 31 e 32. O que diz? Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Grife essa expressão, longe de vós. Longe. Não é perto, não, é longe de vós. Para encerrar, uma história muito simples. Uma criança estava no parque infantil brincando, mas ela estava sentada e fazendo muita careta, como se estivesse incomodada com alguma coisa. E uma pessoa se aproximou e disse, o que está acontecendo com você? Ele disse, eu estou sentado em cima de uma abelha. Ele disse, por que você não levanta? Ele disse, porque eu acho que eu estou fazendo mais mal a ela do que a mim. Levanta, filho. Levanta. Levanta. Sai desse casulo. Sai. Tira essa amargura do seu coração. Perdoa. Libera. O Espírito Santo está aqui hoje para nos libertar disso. Fizeram alguma coisa com você o ano passado no trabalho? Perdoa. Tem problema dentro de casa? Perdoa. Na igreja? Perdoa. Vamos perdoar. O pastor Hernandes usa um termo que eu acho fantástico. O perdão é a asepsia da alma. Asepsia.